Vamos iniciar? Vamos. Então Vamos vamos lá. Fala, Bom, você Andréia, muito obrigado por estar aqui, é um prazer. Para quem está acessando aí e não conhece a Andréia, eu vou falar rapidamente a história dela. A Andréia é formada pela Poli, em Engenharia Química. Aí depois ela foi fazer MBA na Carolina do Norte. Correto? Correto. Perfeito. Aí ela teve 20 anos na área de indústrias e corporações de multinacionais como executiva. E aí depois, para a sorte da saúde de todo mundo, do grupo Upperlife, de todo mundo, ela decidiu fazer nutrição. Foi fazer também na USP, né? Você e a USP é um caso que não tem... É um caso sério. É um caso sério. Aí também a Andréia faz parte, ela é membro da Liga de Cirurgia Metabólica da Obesidade do Hospital das Clínicas. Ela é nutricionista voluntária na Promulde, é isso? É isso aí. Do HC, né? É. E atualmente a Andréia faz pós-graduação em nutrição esportiva, logicamente, também na USP. É claro, é meu caso sério. Seja bem-vinda, que legal que você está aqui. Bom, você quer que eu faça alguma pergunta ou você quer fazer uma mini introdução aí, Andréia? Não, queria te agradecer o convite. A gente colocou no Instagram, né, que a gente ia falar hoje, então eu recebi algumas perguntas de algumas pessoas. Eu posso tanto responder se você tiver alguma coisa, ou eu começo a falar e a gente vai encaixando as respostas também, tanto faz. Como você preferir. Bom, vamos falar então sobre alimentação e imunidade, Andréia, porque a nossa última live foi super bacana, né? Foi com o Dr. Eduardo Finker, né? Um referência na área de imunidade e tem tudo a ver com o nosso cenário no Brasil e no planeta Terra, né? As pessoas estão em isolamento social, em período de distanciamento social, como está aqui no título. E aí, assim, pensando do ponto de vista de alimentação e desse cenário, etc., o que é muito legal, Andréia, que a gente tem que pensar? É o seguinte, tem dois assuntos quentes aí no tema imunidade que são relacionados com vitamina C e vitamina D agora, né? Que está todo mundo falando. Então, eu vou falar primeiro da vitamina C, porque ela é mais fácil e já é um assunto mais antigo, né? Então, a vitamina C é o seguinte, ela é uma vitamina hidrossolúvel, tá? Que a gente não estoca. Nós não temos estoque de vitamina C no organismo. Aquilo que a gente consome, a gente gasta. E gasta de uma maneira diária, né? Então, para a gente ter uma boa imunidade com a vitamina C, o que tem que acontecer é que tem que levar a nutrição a sério, no sentido de ter hábitos saudáveis e estar sempre incorporando alimentos que vão ser ricos em vitamina C no dia a dia, sempre de maneira equilibrada. Então, o que garante uma boa imunidade é uma característica, vamos dizer, que se tornou habitual na alimentação, né? Não é hoje, agora, num momento assim de situação de ameaça de um vírus, tomando um shot de açafrão com laranja e cúrcuma, né, todo dia de manhã, de repente, né, que vai alterar a imunidade de uma pessoa que já estava, por exemplo, num processo de meses ou anos em hábitos não super saudáveis, digamos assim, né? Então, assim, shot de imunidade que tem muita gente vendendo é bom assim, para o bolso de quem está vendendo, para ser bem sincera, né? Hoje, o que a gente pode fazer? Uma alimentação rica em proteína, em ferro, e numa dose diária de vitamina C que é o ok, é aquilo que a gente consegue processar, que não precisa armazenar, que não vai sobrecarregar o rim para excretar. É assim, uma laranja por dia todos os dias, ou uma limonada todos os dias da semana, junto com uma alimentação equilibrada e saudável, é o que vai garantir, tá? Em termos de vitamina C. Agora, falando da vitamina D. A vitamina D, saiu um estudo aí super polêmico que está todo mundo falando na Universidade da Itália, que correlacionou que as pessoas que têm uma dosagem baixa de vitamina D têm mais propensão a tá mais doente, né? E foram diagnosticados mais casos com pessoas em
com baixo nível de vitamina D. Então, muita calma nessa hora, né? Porque esse estudo foi é um estudo a mais, né? Existem inúmeros estudos de vitamina D. A vitamina D, sim, a gente tem um estoque dela no organismo. Existem protocolos médicos de suplementação de megadoses, às vezes, para algumas indicações, mas assim, ela interfere no metabolismo do cálcio. E nós produzimos a vitamina D na nossa pele, né? Ela fica ativa, ela fica na forma ativa no tecido do rim. Né? Então, Principalmente assim, tomando sol, né, André? isso, através do sol, raios solares, assim, eles vão ativar uma série de receptores e sensores na pele que daí vão desencadear vários mecanismos que daí no rim vão transformar a vitamina D em vitamina ativa, né? E aí ela interfere no metabolismo do cálcio. Só que assim, ela não faz só isso no organismo, ela faz uma série de outras coisas, né? Então, assim, hoje, todos esses zilhões de estudos que tem sobre vitamina D, cada um tem uma metodologia, cada um usa um equipamento, cada um tem um número de pessoas que participaram do estudo. Então, assim, você encontra, por exemplo, até estudos de surfistas no Havaí que médicos determinaram que eles tinham baixas doses de vitamina D. Aí você fala, pô, peraí, mas surfista no Havaí, né? Então, sim, né? Então, assim, muita calma, porque os médicos estão sempre revisando o que é um nível de vitamina D adequado, não adequado. Hoje eles falam que abaixo de 20 no sangue pode ser baixo, então requer uma suplementação, mas assim, ninguém precisa sair, ir na farmácia e comprar vitamina D, sabe, tipo, né, de uma maneira muito desesperada, vamos dizer assim, porque isso vai resolver a questão da imunidade ou não, né? Então, assim, de volta, vamos pro básico, né? O que vai fazer você ter uma boa imunidade nesse período? Uma alimentação rica em proteína, com vitamina C adequada, uma laranja por dia, uma limonada de vez em quando, assim, frutas, legumes, verduras, alimentos ricos em vitaminas e minerais, tá bom? É isso, por enquanto. Uma dúvida. Para quem entrou aí, a gente iniciou britanicamente, nós estamos falando sobre imunidade, né? Andréa, você comentou mais de uma vez, esse é um conhecimento que eu não tenho, a necessidade de chupar uma laranja por dia, mas tem que ser a laranja? Não precisa ser uma laranja. É que assim, a necessidade de um adulto médio é mais ou menos 45 aí, microgramas de vitamina C ao dia, que é mais ou menos o que a gente tem numa laranja, né? Ah, Mas se perfeito. você pegar todas as frutas cítricas, então abacaxi, kiwi, laranja, mexerica, limão, todas elas vão ter aí uma dosagem média, né? Que se você comer pelo menos uma dessas por dia, você já está mais ou menos ali com a sua necessidade de vitamina C atendida, tá? Não precisa ser muito mais que isso. Eu usei a laranja porque a laranja é o símbolo, né, da vitamina C. Porque se a gente for entrar em um detalhe mais específico, alguém que tenha diabetes, qual fruta você recomendaria? Não Todas. seria a laranja, né? Não, isso não muda, né? Não muda? Não, Tá. não vai mudar, porque assim, quem tem diabetes tem que controlar a glicemia. Aí você tem outras maneiras de controlar a glicemia, né? Tô falando Perfeito. da diabetes não com insulina, né? Então, Sim. assim, você tem alimentos de baixo índice glicêmico, que são os mais adequados, e aí você tem frutas e frutas, né? Por acaso, as frutas cítricas não são frutas de alto índice glicêmico. Sim. Então, na Tá diabetes, certo. isso não tem nenhum problema. Tá? Pessoal, quem quiser ir fazendo perguntas, fique à vontade aí. Entrou um número considerável de pessoas depois que nós iniciamos. E nós já pautamos aí a primeira de uma série que nós temos. Então, quem quiser ir fazendo perguntas, fique à vontade, tá? Deixa eu, então, Adriano, eu recebi uma pergunta de uma pessoa no Instagram. Ela me perguntou assim, o que a gente deve fazer em especial para alimentação para o hipotiroidismo, né? Então, Perfeito. eu queria tocar nesse assunto porque ele é importante, porque assim, vamos separar as coisas, né? A alimentação e a nutrição, elas não vão tratar o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo tem uma série de sintomas, tem causas, mas assim, o tratamento do hipotireoidismo é através da reposição hormonal, né? Que tem que ser dosada com um médico endocrinologista.
E aí, a partir do momento em que os níveis de hormônio estejam estáveis, a alimentação da pessoa é normal, tá? Não tem nada adicional. Então, só dando uma observação aí para responder essa questão aí de uma pessoa, tá? Tá, ó, já tem perguntas aqui. A laranja de preferência após as refeições principais para fixar o ferro ingerido? Olha, a vitamina C, então, uma das funções dela é oxidar o ferro. O ferro é um íon, né, que a gente ingere. Tem o ferro M e o ferro não M. Uma das funções da vitamina C é oxidar o ferro para um formato de uma molécula que tem maior biodisponibilidade, né? Então, quando você come uma alimentação, uma refeição, né, com alimentos ricos em ferro, tipo a carne vermelha, vamos supor que você comeu um bife de fígado, né? Com uma laranja, após essa refeição, você vai aumentar em mais ou menos 30% a absorção do ferro. Tá? Isso é dado, estudado, fato, tá bom? Então, assim, sim, ela ajuda na imunidade de duas maneiras. Primeiro, nas reações bioquímicas do sistema imune mesmo, e também indiretamente aumentando a absorção do ferro. Então, excelente, tá? Legal, legal. Existe limitação para tomar suco de limão todos os dias? Não, em teoria, é que assim, tem uma resposta da nutrição que é oficial, que é depende, né? Então, assim, óbvio, depende do paciente, depende se ele tem alguma condição clínica específica. Existe uma recomendação nutricional de número de frutas ao dia, mais ou menos, para uma pessoa, né? Pode E, falar. Andréia, tem total relação também, depende do dia a dia e do quanto essa Sim. pessoa gasta caloria, se ela faz exercício de alto impacto, tudo Não, isso, né? exatamente. Então, assim, depende da alimentação da pessoa, depende da atividade, depende de outras questões clínicas que ela tenha, mas, assim, de maneira geral, assumindo que estamos falando aí de uma pessoa saudável, sem nenhuma condição clínica específica, não vejo nenhum problema em tomar suco de limão. Só, assim, com uma ressalva, né? Como eu falei, a vitamina C em excesso, ela não vai ser benéfica, né? Ela não vai Sim. trazer um benefício excedente, ela vai ser excretada, né? Então, Agora, das frutas que você citou, então laranja, kiwi, daquela dose bacana que é legal ter, a fruta que é mais fácil ultrapassar e cair nesse cenário que você está falando é a laranja, a por causa do laranja. suco, né? Isso, exatamente. Mas É. assim, Adriano, uma observação boa aqui. A gente está falando de uma laranja, não de um copo de suco de laranja, tá? Então. Porque, ó, Geralmente, um copo de suco são 3, 4 laranjas aí, né? eu lembrei da minha falecida avó, de Minas, a nona, ela falava, para eu chupar uma laranja, eu nem começo, eu vou sujar a boca para quê? Então ela queria chupar 5, 10. E eu sou do mesmo time, assim, para eu mexer numa laranja tem que ser no mínimo um copo e que vão 3 laranjas. Mas aí eu já estou Então. jogando um monte pro ralo, né? Mas aí vamos pensar o seguinte, não, tudo bem, você pode até estar jogando vitamina C fora, mas a questão é que, assim, ela tem calorias também, né? Então a gente tem Sim. que pensar também que existem aí várias questões relacionadas à manutenção do peso, que acho que inclusive era um assunto que a gente ia abordar aqui. E assim, uma laranja, ela tem calorias, né? Claro, ela tem a Sei. vitamina C, ela tem todo o benefício, mas um copo de suco de laranja, em calorias, ele é quase equivalente a um copo de Coca-Cola, né? Às É. vezes, dependendo do copo e da quantidade de laranja, pode até ter mais, entendeu? Então, assim, vamos com calma, né? Porque a gente está numa fase onde muitas perguntas que eu recebi também, elas são relacionadas com a manutenção do peso. Ninguém, na verdade, está falando com a ambição de perder peso agora. Algumas pessoas estão, né? Mas a maioria, na verdade, está assustada com relação a conseguir manter o peso. Se mantiver o peso, já tá de bom tamanho. Outra pergunta, André, que não para de chegar a pergunta aqui. Boa. Com triglicerídeos altos, o que tenho que diminuir na alimentação? Olha, é assim, para triglicérides, na verdade, existem protocolos de suplementação de ômega 3, que são bastante positivos, tá? Então, é uma questão, tem que ver também a causa, né? Se é alimentar ou se é uma questão genética, porque de novo, a resposta oficial depende. Depende da condição do paciente, depende de por que ele tem esse triglicérides alto, né?
Então, assim, geralmente, tá? Aí tô falando geralmente, claro, a pessoa pode depois me contatar aqui. Existem doses específicas para adultos, para uma suplementação de ômega 3, que não é uma suplementação, vamos dizer, recreativa aí, né? É uma Tá. suplementação quase que alopática medicinal, com o objetivo de baixar o triglicérides, tá? Então, assim, obviamente, a suplementação do ômega 3 vai ser benéfica para você, mas a redução de gorduras saturadas da alimentação também, tá? Então, o que é a gordura saturada? Geralmente, como é que você identifica? É aquela gordura que na temperatura ambiente está sólida, tá? Quanto mais sólida ela tiver na temperatura aí 25, 30 graus, mais saturada ela é, tá bom? Show. Outra pergunta. Existe dieta desintoxicante, detox? Não, não existe. Estou até curiosa para saber. Curiosa para saber de quem veio essa pergunta, mas é assim, olha, É um gente, amigo seu. imaginei. Olha só. É um amigo nosso. É, olha, o termo médico, assim, tem médico que hoje em dia fica até bravo quando escuta o termo detox, tá? Porque é assim, para a gente assumir que uma dieta tem que ser desintoxicante ou detoxificante, sei lá, né? A gente tem que assumir que o próprio alimento intoxica, né? Então, Claro. isso em primeiro lugar. E aí, então, esse é um termo médico, né? Intoxicação alimentar realmente é quando você come alguma coisa que estava estragada ou passou da data de validade. Isso a gente chama de intoxicação, tá? Perfeito. O que mais que é uma intoxicação? É, por exemplo, ingestão excessiva de bebida alcoólica. Você diz que o indivíduo está intoxicado com álcool, né? Então, assim, não existe alimento que te deixe intoxicado. Ninguém fica intoxicado de gordura, intoxicado de proteína, né? Perfeito. Então, não existe suco detox, né? Existem sucos verdes, sucos Da com onde criaram fibras. isso, então? E quem que criou isso? O marketing é, de novo, quem se dá bem com isso, Adriano? Quem vende a receita? Meu Deus. É, Outra pergunta. Shot de limão com curcuma. Em foi. jejum todos os dias. É recomendado? Então, e essa história do shot de limão com cúrcuma, ela apareceu por causa. Cúrcuma. Desculpa. É Desculpa. a prima do Cúrcuma. açafrão. Apareceu um pouco por causa dessa questão do shot de imunidade aí que muita gente está vendendo. Mas é o que eu falei. Funciona, é legal, tem vitamina C, ok. Mas não vai resolver a questão de alguém que está com maus hábitos alimentares, entendeu? Então, assim, primeiro a gente corrige a alimentação, coloca a pessoa dentro de uma rotina com bons hábitos. Aí você pode tomar vitaminas, shots, etc., que você vai ter um benefício disso. Mas se você não tiver com bons hábitos, não vai ser um shot que vai resolver a sua questão da imunidade, né? Perfeito. Perfeito. Pessoal, para quem entrou aí, quem já estava, quem quiser mandar perguntas, fique à vontade. Ô, André, você quer levantar outra pauta? Ou eu Não, eu posso? queria, eu queria falar o seguinte, porque eu estou Tá. recebendo muita pergunta, Adriano, relacionada assim, né? Ao que eu vou comer, né? O que a gente come? Porque como é que faz? Eu não consigo ir no supermercado, o que eu compro? O que é o cardápio? Então, eu queria passar umas dicas até, que logo no começo eu passei por alguns pacientes meus. E quando eu passei, eu tinha mais ou menos a preocupação de manter a pessoa no tratamento que ela estava, né? Então, primeira coisa que eu queria dizer, quem tinha um tratamento em andamento antes de começar esse período de distanciamento social, é assim, mantenha o tratamento que estava sendo feito. Eu não estou só falando de emagrecimento, obesidade, não estou falando disso, porque estou falando de outras doenças também, porque assim, a vida não parou, as coisas continuam acontecendo, né? Então, o que a gente tinha antes, a gente continua tendo agora, né? As pessoas continuam indo no hospital por diversas outras razões. Quem tinha apendicite vai ter apendicite, né? Quer dizer, essas coisas não mudam, né? Então, assim, vamos manter o tratamento que estava acontecendo. Então, primeira dica que eu queria passar é o seguinte: tá na hora, na verdade, agora de comer comida de verdade mesmo, né? Então, quando for ao supermercado. Peraí, deixa eu dar só um passinho para trás aqui. Primeiro, então, estabeleça dentro da sua casa alguns horários
de quando vão acontecer essas refeições, né? As rotinas mudaram, então assim, a gente acorda mais tarde, dorme mais tarde, está se exercitando, se mexendo menos, então assim, Então, possivelmente... Quer falar? esse é o ponto, né, Andréa? Até tem a ver com aquele que eu postei aí alguns dias atrás, o lance da rotina, né? Então, estabelecer a rotina é fundamental. Então, essa história Sim. de acordar a hora que o corpo levanta, vai dormir 3 da manhã, fica de pijama o dia inteiro, isso daí não pode Não, acontecer. Se você quer não, levar esse cenário difícil com imunidade alta, saúde e performance para trabalho e tudo mais, isso não é. pode acontecer, né? É Não, o é primeiro verdade. ponto, né? É a base. Sim, e é o que todos os profissionais da área da saúde estão falando, né? Então, assim, mantenha uma rotina, sabe? Acorda cedo, se troca, se arruma, e aí faz um calendário para você, uma agenda, né, para o que vai acontecer. Então, assim, tá todo mundo junto, comendo junto, as pessoas estão gerenciando a cozinha de uma maneira muito mais próxima, dá trabalho e tal. Então, assim, vamos comer no mesmo horário, né? Para quem está na cozinha não ter aquele trabalho de ficar cozinhando o dia inteiro, né? Então, assim, tem horário, café da manhã, um lanche, um almoço, outro lanche, jantar, o que quer que seja, cada um vai ter sua rotina, mas vamos observar que algumas mudanças podem acontecer, porque a gente está se mexendo menos, a gente possivelmente está dormindo mais, então, assim, pode ter menos fome, né? Os horários das pessoas têm que casar. Então, assim, tem um período de adaptação aí a uma nova rotina, mas vamos marcar esses horários, né? Daí, todo o resto que tem que acontecer na casa tem que ser ao redor de cumprir esses horários, senão eles não vão ser cumpridos. Então, assim, tem horário para almoçar? Sei lá, 1h30, 2h30 da tarde, que seja? É assim, gente, vamos comer às 2h30, né? Então, primeiro ponto era esse. Aí, o que eu queria falar? Vamos fazer um cardápio, né? A gente tem que saber o que vai ser preparado, ser feito, com uma boa antecedência, porque a gente não tem mais a disponibilidade, vamos no supermercado amanhã, agora à tarde, dá um pulinho, compra, sai. Não. Então vamos se planejar. Então olha a despensa, vê o que está vencendo, o que está novo, o que está fresco, monta um cardápio assim que seja de repente o almoço pode ser igual ao jantar para facilitar, mas tenham aí, sei lá, pelo menos 10, 12 ou 14 pratos, que seria o ideal, acho, para 2 semanas, né? 14 preparações aí, vamos dizer, né? Ou 7 preparações em dose dupla, entendeu? E aí vamos ver se a gente tem todos os ingredientes para isso. Daí faz uma lista de compras e aí vamos sair cozinhando e comprar na internet ou no supermercado, se alguém sair, o suficiente para ter aí para essas 2 semanas, né? E aí vamos preparar, né? Vamos cozinhar. Então, assim, algumas pessoas se adaptam melhor para cozinhar todos os dias, outras preferem cozinhar, sei lá, de repente uma quantidade enorme de feijão e já deixar congelado por alguns dias. Fala. Estou escrevendo aqui que está dando fome. Tá dando fome? Bom, eu não estou conseguindo ler as mensagens aqui, mas tudo bem, você vai traduzindo aí. Então, Vamos lá. então assim, então vamos preparando as coisas, né? Então, quando for no supermercado, assim, vamos fugir daquele corredor ali dos congelados e pizza pronta e massa com molho e comida pronta, etc. Por quê, né? Porque esses alimentos, eles são assim, primeiro, eles têm uma densidade calórica muito alta, muito mais alta do que a comida que a gente faz em casa do zero, né? E eles também são preparados pela indústria com uma série de ingredientes que aumentam muito a palatabilidade deles. Então, eles são mais, assim, eles fazem a gente querer comer. Então, um alimento, sei lá, um congelado, talvez você coma uma quantidade muito maior do que você comeria se fosse um arroz e feijão fresco feito em casa, né? Então, vamos sair desses corredores. Então, a gente compra arroz, a gente compra feijão, carne, pode ser congelada, pode ser fresca, peixe, frango, vegetais, legumes, assim, gente, metade do prato, legumes e vegetais, uma pequena porção de proteína ali que vai ter o suficiente e uma base, que pode ser uma massa, uma batata, um arroz feijão, uma coisa assim, mas é comida de verdade, né? Que é o que satisfaz e vai alimentar. Já até escreveram aqui. Foi bom lembrar, porque estou dentro do supermercado agora. André, uma dúvida minha que agora você foi falando e veio, tá? Pessoal, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Como que é em relação à parte
principalmente da carne, quando está congelada, né? Se a gente quer pensar em aproveitar o máximo possível dos nutrientes, das vitaminas que tem aquele alimento, etc. Existe aquela coisa de, eu preciso deixar no congelador, passa para a geladeira à noite, deixa lá de um dia para o outro para depois tirar. Isso minha mãe fazia isso. Isso funciona ou é bullshit? Que você... Não, o ideal, na verdade mesmo, é você descongelar em etapas mesmo, né? Olha, Você, minha mama sempre esteve correta, então. tá vendo? As tradições familiares, elas sempre têm uma razão científica por trás, né? Mas De onde eu venho não tinha muito fundo científico, não, mas tudo bem. Mas, ó, uma coisa eu falo, colocar prego na panela de feijão não ajuda, tá? Mas Não isso ajuda? não ajuda. Ela fazia isso, minha mãe fazia. Minha Então, avó mas fazia. assim, olha, o ideal realmente é tirar do congelador, deixar descongelar na geladeira com calma e daí preparar. Uma vez que você prepare, não deveria congelar mais, tá? É assim, pode. Complicado. Não é que você vai passar mal se você tinha uma carne congelada, descongelou, preparou e aí congelou a preparação, entendeu? Tá. Mas não é recomendado. Não é, porque a cada etapa a mais que você passa o seu Andréia, você está me ouvindo? Andréia caiu. Andréia caiu, gente. Andréia já vai voltar, pessoal. Só um segundo. Já escrevi aqui para ela voltar. Está voltando. Voltou, Andréia? Opa, voltei. Voltou. Fui Então, expulsa do Instagram, tá? já tinha gente querendo entrar, viu? Já tinha gente solicitando para entrar no vídeo. Estão querendo Como pegar seu assim? lugar, né? Então, eu tava Mas, falando, a cada etapa, né, você vai isso. perdendo algum nutriente, né? Sim. Então, por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que Andréia, acontece. Fala. você falou que tinha um tempo recomendado, né? Você falou, é super importante ficar um período ali na geladeira para depois você tirar. Quantas horas para a gente ter Não, algumas até referências? descongelar, Adriano. Depende da temperatura da geladeira, mas eu, por exemplo, te Na digo média. um dia e meio, dependendo do tamanho da peça de Louco. carne. Não, só para você ter uma ideia, em restaurante que tem peças de carne muito grandes e estão no congelador, às vezes eles tiram do congelador e deixam 3 dias em temperatura de geladeira até ela descongelar completamente, daí preparam, entendeu? Mas aí você está falando de uma peça de carne grande, né? Assim, aquela. Sim. Tá, Sim. tipo uma. Olha, vem cá, eu vi uma pergunta aqui interessante, está escrito assim, acho importante abordar a relação dos alimentos e as nossas emoções, né? Realmente é super importante. E aí eu vou voltar num ponto que eu falei antes, que é essa história de estabelecer uma rotina com horário, sabe? Porque assim, nesse momento que a gente está, né, estressado, a gente tem preocupações, inseguranças, etc. A gente tem que diferenciar duas fomes, né? A gente tem a fome fisiológica e a fome emocional, né? Sim. Então, o fato da gente estar em casa e vai da sala para a cozinha, a geladeira está ali, abre a geladeira e tal, é muito fácil. Você abre a geladeira e você come sem estar com fome, mas não é porque você está querendo saciar o vazio do seu estômago. Na verdade, você está querendo saciar ali o vazio de uma emoção, né? Algum sentimento negativo. Então, essa questão de você ter a rotina e ter os horários, elas também ajudam a gente a lidar com a questão da fome emocional. Ajuda as pessoas que estão com uma questão de manutenção do peso, né? Ou que estão preocupadas com o peso, ajuda a diminuir esse padrão de ficar beliscando aí ao longo do dia e comendo muito mais do que precisa, etc. Então, é super importante. Outra dica que eu dou com relação a essa questão da relação, né, dos sentimentos, é assim, quando você for comer,
para um pouquinho antes, dá um passinho para trás e se pergunta, sabe? Mas eu tô com fome mesmo? Assim, por que que eu tô comendo isso daqui, né? Ou por que que eu escolhi justamente esse alimento para comer? E tenta voltar a entrar em contato aí com as sensações de fome e saciedade que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Então, muito importante essa pergunta aí, eu acho super bem colocado para o momento. Tá. E falando até um pouco dessa relação dos alimentos e das emoções, né, Andréa? É tudo assim, como você enxerga, né, esse cenário que nós estamos passando, né? Porque é uma rotina muito diferente. Eu vou falar É, um pouco mesmo por mim. Eu tenho uma rotina, eu sou super regrado, etc. Mas teve alguns dias aí, eu tenho um problema sério, uma coisa boa, que é com tal de açaí, né? Se eu pegar um pote de 500 gramas de açaí, eu mato assim, igual eu tomo um copo d'água, assim, ó. Depois uhum. do almoço de sobremesa, assim, é surreal. E várias vezes eu me peguei assim, à noite, no jantar, vou pegar aquele açaí lá, vou destruir. Eu falei, não, porque eu tenho uma coisa de só fazer isso aos sábados ou domingo e tal. Mas é muito fácil, né? É muito É, fácil você perder o prumo, né? Porque a é, rotina é diferente. sim, Então, bate exatamente. para todo Então, mundo. dá uma pensada, né? É que você é Não, um não, não, eu afortunado. só pensei, mas eu não fui, não. Ó, veio uma outra Tem que dar pergunta exemplo, boa né? aí. Uma pergunta legal aqui, ó. Principais legumes para substituir a carne, né? Então, os proteicos, né? Então, já vou te dizer, os legumes, eles são pobres em proteína. Os alimentos ricos em proteína são as leguminosas, tá? É diferente. Então, quem são as leguminosas aí? É, Nossa, ganhei um parabéns aí da Lidiane, obrigada. E ela é nutri, hein? Então, quem são as leguminosas? É grão de bico, soja, lentilha, ervilha e todos os feijões, né? Feijão branco, roxinho, preto, todos esses. Então, essas leguminosas, elas são ricas em proteína. Os legumes, você não vai conseguir substituir muito a proteína de origem animal, tá? Bom, outros alimentos ricos em proteína, ovo, leite, Sim. todos os derivados lácteos, né? E daí os de origem animal. Couve, Couve, brócolis, que está brócolis. escrito aí, não tem proteína. Vai ter uma quantidade muito baixinha de proteína mesmo. Tá. Antes de responder uma outra pergunta, você falou do ovo. Existe uma preocupação que tem que ter com o consumo de ovo, André? Como que é? Quantidade diária? Pode ingerir ovo dias seguidos? Ou Pode, Adriano, pode. pode? Um ovo tem em média 6 gramas de proteína, tá? A gema dele ela é basicamente composta de gordura, então a maior parte da proteína do ovo está na clara, né? Antigamente a gente tinha um conceito de que ah, o ovo aumentava o colesterol e tal. Então, assim, foram discussões e estudos infinitos aí. E a conclusão dessa polêmica toda é que o colesterol endógeno que nós produzimos, ele tem muito mais a ver com as características do nosso próprio metabolismo do que da alimentação que a gente ingere, tá? Mas, de novo, a resposta oficial é depende. Não, Bruno, o ovo está aí. Mas a resposta é depende, porque cada metabolismo reage de um jeito. Então, você pode ter indivíduos que vão responder metabolicamente com uma produção maior de triglicérides com a ingestão do ovo e metabolismos que vão responder de maneira mais tranquila, né? Então, assim, é uma questão individual, porém, na média, a maior parte do nosso colesterol depende muito mais do nosso metabolismo individual do que dos alimentos ricos em Tá. colesterol, tá? E entre o ovo branco e o ovo vermelho, existe É igual. diferença? Sim, é Igual? a raça da galinha. Então, a história de pagar um valor mais alto no outro que não é branco, você tá dando dinheiro Não, pro cara. tá. O que você pode Entendi. pagar mais caro é o ovo jumbo, né? Porque você tem ovo pequeno, médio, grande e jumbo, né? O jumbo geralmente é mais caro, mas é a mesma coisa. Mas é só porque ele é maior, ponto. Sim, sim, só porque é maior. Mas tem o jumbo orgânico, que é bem legal. Tem outra colocação aqui. A dificuldade para mim é entre as refeições e doces. Que dica É. você daria?
Então, é assim, olha, entre as refeições, eu vou voltar para aquela dica que eu dei, tá? Primeiro, estabeleça horários e faça o combinado aí dentro da sua casa. Que horas você vai acordar, tomar café, almoçar, etc, né? E mantenha, assim, coloca, né? Escreve isso no papel, cola na parede ali, que é para todo mundo saber. Então, assim, se a pessoa que perguntou isso não é a pessoa que está cozinhando, né? Coordenando a cozinha ali, pelo menos ela passa ali, ela já vai saber, ah, tá bom, eu vou almoçar às 12h30, então eu não vou beliscar 1h30, porque eu sei que daqui a uma hora eu vou almoçar, né? Então essa questão do horário, da rotina e da disciplina, ela ajuda muito nessas comidas entre as refeições, tá? Agora, se você não tá aguentando a ansiedade, realmente quer comer alguma coisa, então vamos apelar para aquelas coisas que são bem pouco calóricas. Come tomate, pepino, Cenoura, cenoura, né? Que você demora para mastigar, beterraba. beterraba. É isso Beterraba é aí. doce demais, que essa história que eu tô cozinhando agora nesse isolamento, fazia 15 anos que eu não... Impressionante, dá para você comer cru assim, ó. Você cozinhar ela no vapor fica mais docinha ainda. Ah, essa é É uma o que eu dica tenho legal. feito. Algumas frutas, quando você dá uma esquentadinha no micro-ondas, tipo abacaxi no micro-ondas com um pouquinho de canela em cima, ele solta um cheirinho doce ali que dá uma sensação legal também de estar comendo um doce. É uma dica light aí, né? Ah, boa. Então, ao invés do cara ir lá e matar o meio quilo de açaí, ele pega o abacaxi, põe no micro-ondas e... Melhor. Legal. Chocolate. Você Chocolate. também. Chocolate, assim, tentar minimizar. Olha, é o seguinte, né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava o seguinte: quem quer emagrecer, qualquer pessoa ali na esquina sabe o que tem que fazer. É diminuir doce, fritura e bebida alcoólica, né? Não precisa de nutricionista. Então, é assim, tá com muita vontade de comer chocolate? Eu acho melhor comer um chocolate mais forte, tipo 60, 70% de cacau, porque ele vai, sabe, dar uma sensação mais forte do chocolate. Mata a vontade do chocolate, come um pedacinho ali e esquece, entendeu? Se você conseguir. Porque, assim, também às vezes ficar enganando a vontade de chocolate comendo outras coisas, quando você for ver, 11 horas da noite você já comeu, sei lá, torrada de pão integral com geleia diet de morango. Ai, não matou a vontade. Daí você come doce de abóbora diet com queijo branco. Ai, também não matou a vontade. Aí você vai enganando, enganando. Daí no final você fala, ah, quer saber, vou comer o chocolate mesmo. Só que antes de comer o chocolate, você já comeu um monte de coisa, né? Então, é assim, para pensar, faz uma reunião com você mesmo e vê se o que você quer, que vai matar mesmo a vontade, é o chocolate, ou se você consegue substituir ali com alguma coisa que tem um paladar um pouco mais adocicado, né? Então, escrever aqui, doce, a Rebeca, doce é o meu maior desafio. Aí depois, meio amargo é muito bom, eu entendi que é uma afirmação. Aí tem uma pergunta muito boa aqui do Bruno. Dos adoçantes, qual é o menos pior? Olha, Bruno, é o seguinte, os adoçantes ali, hoje, né, mais ou menos faz uns 3 anos, eu acho, que vieram para o mercado consumidor alguns adoçantes que eram usados em nível industrial, né? Então, manitol, xilitol, eritritol, né? Esses adoçantes são legais porque eles são naturais, né? São adoçantes assim de origem vegetal natural, né? Então eles são os mais adequados, tá? Agora, eles também são muito mais caros, né? Então, depende, de novo, tá vendo? A resposta sempre depende, né? Porque depende. Você quer um pouquinho de adoçante para colocar uma colher no café? Ou você quer adoçante em quantidade grande para fazer um bolo, né? Porque assim, se você for usar um pouquinho, uma colherinha, um pouquinho por dia, ok, né? Não é uma coisa que vai pesar no orçamento. Agora, se você quer cozinhar com adoçante, usar quantidades cavalares, talvez comece a ficar meio caro, né? Mas, de qualquer modo, esses naturais são os melhores. E daí, depois, você tem uma outra classe de adoçantes que são um pouquinho menos caros, que aí o mais natural que você tem disponível é o stevia. Ele tem a desvantagem de ter aí um sabor residual amargo, né? Depois você tem sucralose, ciclamato, aspartame, sacarina, um monte de outros. Por consequência, meu trabalho de graduação foi em adoçante aí para alimentação infantil, né? Então, esse tema dos adoçantes, assim, se você puder ficar com os naturais, fica com os naturais. Pode me escrever depois, Bruno, eu te passo o nome direitinho.
Se não, eu acho que depois disso seria o stevia, que tem um sabor residual amargo. Se não te incomodar, melhor. Se incomodar, vai para os outros artificiais. E aí eu acho que tentar minimizar o uso do adoçante, né? E se você não conseguir minimizar, varia, entendeu? Não fica sempre em cima da mesma molécula química ali, entendeu? Então, compra um, depois outro, vai variando. A Fran perguntou: pasta de amendoim sem açúcar, em pouca quantidade, é bom? Depende. Bom para quê, né? Se você, por exemplo, se você treina e quer um alimento aí com um aporte energético legal, né? Com uma densidade calórica alta, um pouco volume aí num pré-treino, ele pode ser super legal, entendeu? Então, assim, depende, né? Depende da situação, qual vai ser o uso aí dessa pasta de amendoim. Outra pergunta: ovo da marca Corim é realmente sem hormônio? Ótima pergunta. Eu acredito que sim. Todos os alimentos. Segundo me falaram e eu li. Não, eu acho que assim, é uma marca de orgânicos, começou com ovo, né? Depois eles aumentaram muito o portfólio, então assim, eles colocam a assinatura deles em legumes, vegetais, hoje você tem carne, tem um selo ali, né, de Ministério da Agricultura, Anvisa, quer dizer, tem toda a vigilância sanitária por trás, né? Então, acredito eu que seja, eu vou, assim, só que na nutrição complicado, né? Que de repente amanhã sai um escândalo no jornal falando, É, a Corinne mentiu, eu vou te falar, eu vou ter caído na é. mentira junto com todo mundo, né? Ô, André, antes de uma outra pergunta aqui que é bem interessante, acho que eu nunca comentei isso com você, né? Eu, em 17 anos, como profissional da saúde, etc., estão agradecendo os seus esclarecimentos. Na faculdade, eu tive um professor de fisiologia, que é o Bacurau. Ele tem livros, etc. Inclusive, esse cara, ele não tem o curso de nutrição, mas o CRN deu para ele o número do CRN de tanto que ele manja, porque ele é muito bom em fisiologia. Então, é um cara, um monstro. Ele sempre deu aula fora, tal. Aí eu estava com ele na faculdade, eu vou falar bem rápido, porque é bem para ilustrar isso que você falou agora. E aí eu vi que ele estava lendo um livro que nem tinha em português ainda, tinha acabado de sair nos Estados Unidos e chegou para ele. E aí ele estava lendo, ele deu um murro na mesa assim, né? Falou, caramba, não sei o quê. Aí eu percebi, eu era próximo dele, eu cheguei, ô Frank, mas que é que você tá bravinho aí e tal? Ainda cheguei brincando, né? Que eu sou muito brincalhão. Aí ele, pô, Adriano, olha isso aqui para você ver. Falei ontem na aula aqui, na semana passada, para vocês. Aí aqui, ó, já saiu um estudo lá nos Estados Unidos que está derrubando. Então, assim, os assuntos, né? O ovo virou vilão e mocinho 35 vezes, né? Então, a área, na minha humilde opinião, na área da saúde, a área mais difícil de atualização é a sua área, disparado. E tem uma outra coisa, Adriano, se você parar para pensar, a medicina, ela tem aí uns 400 anos, né? Sim. E a nutrição, por exemplo, a nutrição da USP aí, né, que é minha namoradinha, o curso de nutrição da USP tem 100 anos, né? Então, assim, as primeiras faculdades de nutrição, elas têm, eu acho que foi na Argentina, se eu não me engano, a primeira, ela vai ter Sério? aí 120 anos, é. Na Argentina? Pedro Escudeiro, Essa eu não grande sabia. nutricionista, é. Então, é assim, é uma ciência de fato nova, né? E é uma ciência que a medicina mesmo, ela explora de uma maneira auxiliar, vamos dizer, né? Ela é uma área de suporte da medicina, entendeu? Então, os médicos, eles estudam nutrição, eles estudam nutrientes, mas eles não saem da faculdade de medicina capacitados a Ah, montagem de cardápio, escolha de ah, alimentos, que é a especialidade do nutricionista, né? Então, se como... você for ver no CFN, né, no CRN também, eles estipulam que o nutricionista é o profissional que tem a capacitação exclusiva para montagem de cardápios. Os médicos não fazem isso, nem nutrólogo, nem endocrinologista, eles não têm a capacitação para isso, entendeu? Concordo, como nenhum médico tem a capacidade de montar um programa de exercício físico. Não tem. O cara se mete a fazer, mas pode ter certeza que está fazendo besteira. Falo isso de boca cheia, com humildade, mas com posicionamento forte.
Cada um no seu quadrado, né? Exato, e assim seguimos felizes. É só um não entrar no quadrado do outro. É isso E aí. aí é só agregador, não tem nada de negativo, é só positivo. É isso aí. André, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. Consumir pipoca é saudável? Depende. É o seguinte. Olha, vem cá, tem pipocas e pipocas, né? Se você pegar a pipoca de saquinho, de micro-ondas, de verdade, ela tem uma quantidade de gordura absurda, fora conservante, aromatizante, estabilizante, corante, né? Tem todos os antes aí da vida. Então, assim, pipocas e pipocas. Eu prefiro aquela que a gente faz do milho mesmo, na panela, etc. Eu acho até que é um lanche legal, porque o milho É é um mesmo? alimento um milho é um alimento bem legal. Ele tem carboidrato, tem proteína, tem fibra, né? E assim, quem tiver a sorte de ter uma pipoqueira a ar em casa, vai ter aí um lanche mais light ainda, né? Porque na pipoqueira a ar você nem óleo usa, né? Você não tem nem as calorias da gordura, né? A pipoqueira seria a pipoca natural? É isso? Não. Não, você pega o milho de pipoca mesmo que vem, só que em vez de pôr na panela com óleo, você põe e ele faz com ar, entendeu? E a Tá. pipoca fica super crocante, fica igual a pipoqueira elétrica aí que ela tá colocando também. É, é assim, é um lanche legal e não é super Agora, calórico. Claro, quando, desde que você não coma aquele balde, né? lógico, quando você manda o milho lá, e vamos imaginar que tem um pouco de óleo, etc. Você falou que o milho tem carboidrato, fibra e tal. Quando pluf, explode o milho, né? Ele vira a pipoca. Não perde-se essas composições? Não? Não O perde. óleo não Não, quebra nada? não perde nada. Pensa, se Ah, que você legal. colocar numa pipoca milho, numa pipoca não, desculpa, numa panela, milho, e se você tiver a sorte de todos os seus grãozinhos de milho estourarem, quando estiver pronto, não tem nada na panela. Então o milho virou pipoca, né? Perfeito. É uma reação de polimerização da estrutura do grão do milho. É isso que faz virar pipoca. Assim como a Legal. clara em neve, é uma polimerização da clara do ovo, fica nessa consistência neve aí também. Perfeito. Agora tem uma pergunta minha. Diga, Adriano. Qual é a diferença entre a água normal e a água tônica? Eu sei que, lógico, a água natural é mais saudável, ponto. O que tem de malefício você optar pela tônica? Existe uma quantidade que você pode tomar e não vai te fazer mal, etc. Como que é? Olha, tá na moda, tá? A tua pergunta. Não sei se você Ah, perguntou é? de propósito ou não, porque Não, é assim, minha. água. É minha, é minha. Não, porque a água Estou na tônica, moda, André. ela tem quinino, né? E o quinino é um ativo que é primo aí da hidroxicloroquinona, né? Do remédio que estão falando aí para tratar o Covid-19, né? E assim, o quinino, ele vem de uma árvore, é um ingrediente de origem vegetal, que é uma molécula de um sal, né? Por isso que ele é meio salgado, e é isso que dá um pouco esse sabor amargo da água tônica, né? Então, assim, de novo, você tem tônicas e tônicas, tá? A água tônica normal, original, ela tem a água, quinino, gás e açúcar, né? E um pouco de sódio. Mas a quantidade de sódio ela é bem baixa. Se eu não me engano, uma latinha de água tônica tem 10 a 12 miligramas aí em 100 ml, né? Mas, então, assim, se você tomar água tônica normal, você está ingerindo aí umas 35 calorias em 100 ml, mais ou menos. Quer dizer, umas 70 calorias num copinho pequeno, né? Se você ingerir água tônica diet, você vai estar ingerindo também um adoçante artificial, que não é mega recomendado, entendeu? Então, assim, por isso que a resposta depende. Tá, Você quer mas um adoçante? entre a água tônica normal e a diet, qual que faz menos mal? Então, depende, por causa do adoçante, entendeu? Quer dizer, Tá. a normal você tem a questão do açúcar e na diet você tem o adoçante. Então, para uma pessoa que se propõe a não ingerir mais adoçantes, que é a recomendação da nutrição mais saudável, né? Você eliminar os adoçantes da sua vida, então você deveria ficar com a normal. Mas Perfeito. saiba Até mesmo também, porque o açúcar você consegue quebrar, não é isso? sim, você digere, mas o açúcar tem calorias, né? Então, é um balanço. Aí você tem que Tá. fazer uma escolha. Ou você fica com uma coisa sintética, que é o adoçante,
ou você fica com o açúcar com as calorias adicionais dele, entendeu? Só que aí você tem que quebrar, mas não é sintético. O açúcar não, o açúcar é natural, é Sim, sacarose. sim. Perfeito. Ótimo. Olha, boas notícias. Posso tomar de final de semana, então. Pode, você pode, tá liberado. Não, eu ainda pedalo, Você, faço tudo. André, a gente vai ter que acabar, infelizmente, já tá com o tempo estourando. tá. Eu creio que nós conseguimos responder todas as perguntas. Boa. Você caiu, voltou rapidamente, nem É. mudou aí o número de pessoas que Acho que estavam foi o assistindo. Instagram que me tirou quando deu meia hora, sabia? Sério? Eu acho. Então tá igual a nossa primeira live lá, que não deixaram subir o Bruno. É. Bom, André, muito obrigado aí por Imagina. uma hora aí de extremo conhecimento compartilhado. As pessoas agradecendo aqui. Já recebi mensagens no meu WhatsApp aqui agradecendo também. E muito obrigado. É um prazer ter você aqui, né, falando na live. É um prazer ter você no time do Grupo Upper Life. Obrigada. E muito obrigado, tá bom? Obrigada, Adriano, pelo convite. E aí, dependendo do feedback, se você quiser, a gente marca uma outra aí daqui uns 15 dias, alguma coisa assim. Sim, e para finalizar, eu queria acabar com uma frase que tem a ver com tudo que nós falamos aqui, né? Que é do Guimarães Rosa, né? Água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. Então, vamos dar muito valor aí à nossa saúde e aos nossos bons hábitos, É isso aí. principalmente no isolamento social ou É isso aí. distanciamento social. É isso aí. Até Obrigado, mais, Andréa. Adriano. Tchau, pessoal. Obrigada.